A pergunta veio pelo Twitter, do Jonathan Seronato. E a pergunta é: o que o senhor acha das manifestações da Venezuela? Qual a sua visão sobre o que tem acontecido com o governo Maduro? Olha, eu vivo a Venezuela desde 2002, quando assumi a presidência, mas um pouco antes, quando o Chávez ganhou, o golpe que foi dado na Venezuela contra o Chávez, e depois todo o período do Chávez que eu convivi com o presidente da República. Ou seja, a Venezuela sempre foi muito tensa, sempre teve muito dividida. Eu lembro ao Jonathan que quando eu tinha 25 dias de governo, eu fui à posse do presidente do Equador, do Guterres, Lúcio Guterres, e lá nós fizemos uma reunião para discutir o problema da Venezuela, e eu propus criar o grupo de amigos da Venezuela, né? E o Chávez aceitou, e eu propus a Espanha, propus os Estados Unidos, propus o Brasil, o Chile, e tinha mais um, acho que era a Argentina. E quando eu propus Estados Unidos e Espanha, o Fidel Castro ficou muito nervoso, porque estava entregando a Venezuela ao imperialismo, e não sei das contas que aquilo era entregar a Venezuela. E eu dizia: não, Fidel, não é entregar a Venezuela, eu não estou criando um grupo de amigos do Chávez, estou criando um grupo de amigos da Venezuela, para a democracia da Venezuela. E por que tem que estar Estados Unidos e Espanha? Primeiro, porque os Estados Unidos é o grande símbolo da oposição do Chávez. Segundo, porque a Espanha foi o primeiro governo a reconhecer os golpistas do Chávez. Então, você tem que ter alguém de confiança da oposição para negociar. O dado concreto é que deu certo. Sabe, o Colin Powell participou bastante, ajudou. A Condoleezza participou bastante. A Fundação Jimmy Carter participou bastante. E o fato concreto é que nós tranquilizamos a Venezuela. Tá? Mas a verdade é que o Chávez era um homem polêmico por natureza. Ele gostava de fazer as polêmicas dele, de brigar. Bem, eu sinceramente, quando o Maduro ganhou as eleições, eu conversei bastante com o Maduro e disse para o Maduro que era importante encontrar o equilíbrio para que a gente pudesse construir a paz na Venezuela, a ponto de permitir que a Venezuela, sabe, pudesse aproveitar todo o seu potencial. E que, como o Maduro, sabe, estava assumindo, ele deveria levar em conta o seguinte, sabe, a Venezuela tinha que ter um compromisso de 5 anos, a Venezuela tinha que apresentar para a sociedade a ideia de que lá não ia ter mais apagão, porque tem muito potencial energético, de que a Venezuela iria diminuir a inflação, de que a Venezuela iria ser autossuficiente em alimento, ou seja, iria ter uma política de abastecimento. Eu acho que isso ainda não está resolvido, porque também o Maduro, depois que toma posse, não faz outra coisa a não ser ir para a rua responder à oposição, a oposição vai para a rua responder ao Maduro, e não há um momento de reflexão. Eu espero que agora, com a criação da Unasul, desse Conselho de Ministros, sabe, que vão conversar, encontre um ponto de equilíbrio. Eu acho que já há um avanço no fato do Capriles, sabe, não estar, sabe, mais radicalizado, ou seja, de estar querendo negociar, porque a Venezuela tem um potencial extraordinário, a Venezuela é estrategicamente importante para o Brasil, pela relação, pela proximidade. Eu acho que o Brasil tem muita responsabilidade e eu fico torcendo para eles encontrarem uma solução, sabe, porque é muito difícil um governante conseguir governar se ele perde 2/3 do seu tempo por dia, sabe, fazendo disputa interna. É muito difícil. Sabe, quando começou aquela denúncia contra o meu governo em 2005, eu um dia tomei uma atitude. Sabe, falei para a Marisa, é o seguinte, daqui para frente a gente não vai ver jornal, a gente não vai ver televisão, não vai ver revista, porque senão eu não governo esse país. É o seguinte, eu vou enfrentar meus adversários indo para a rua conversar com o povo. E passei a viajar ao Brasil sem parar. Sabe? Então eu acho que o Maduro, sabe, deveria tentar, sabe, diminuir esse debate para ele poder governar. O mandato é de 5 anos, ele vai ter uma revocatória agora, o ano que vem, se não me falha a memória, ou seja, sabe, e qualquer um que ganhar não governa se o clima for esse. Sabe? Se amanhã ganha o outro, 51-49, também não governa. É preciso estabelecer uma política de coalizão. Sabe? O que nós queremos para esse país? Construir um programa mínimo e tocar o barco, até diminuir.
Quando o Chávez era presidente, no começo, eu fui na Venezuela, alguns ministros não podiam ir para o apartamento, sabe, tinha que chegar 2 horas da manhã em casa para trocar de roupa, pelo radicalismo dos setores médios, sabe, contra o governo. Sabe, graças a Deus aqui no Brasil nós resolvemos, sabe? Eu era menos radical e a classe média era menos radical. Se me xingava escondido, baixinho, não xingava alto e bom som, sabe? E também eu nunca precisei chegar tarde da noite no meu apartamento, e nenhum ministro, me parece. Mas a Venezuela é um país com um potencial extraordinário, sabe? E eu acho que a Venezuela precisa de uma chance. Por isso, eu acho que as manifestações me parece que estão agora um pouco mais centradas apenas no movimento estudantil. E eu espero que Maduro consiga dar uma resposta para isso, sabe? E encontrar a paz para a Venezuela que ela precisa. E o Brasil tem que estar muito atento à Venezuela, porque a Venezuela é muito importante para o Brasil.